Bom dia a todos. Nós estamos iniciando hoje o nosso projeto Jovem Pesquisador no seu laboratório virtual. Impôs a abrigarmos a análise matemática, a teoria de grupos, com o professor Adolfo Jório, da Universidade de Minas Gerais, com o professor Jaime Santos, da Universidade Federal de Alagoas, com as linguagens infinitárias, apresentada com brilhantismo com o professor Edélcio Souza, da USP de São Paulo, a física quântica, que tivemos com o professor Hélio Dias e Oswaldo Pessoa, os dois também da USP, e, por último, a geometria hiperbólica, apresentado com muito brilhantismo também, pelo professor Carlos Grossi, da USP São Carlos. Nós estamos enfrentando o espaço vetorial, a antessala da matemática transcendental. Vamos mimosear e adornar a matemática com o universo dos entes abstratos, para alcançar a completude almejada por Leonardo Euler, por Carl Friedrich Gauss, Évariste Galois, Kurt Gödel e muitos outros matemáticos que nós tivemos a felicidade de conhecer e desenvolver. Aqui eu gostaria de abrir ambiente parênteses para sublinhar que a física trabalha com 3 tipos de grandezas: a adimensional, a escalar e a vetorial. Mas estamos viciados no desempenho com entes escalares e vetoriais. As adimensionais são as mais interessantes para o nosso estudo, posto que abrangem infinitas razões, como reflexões, considerações e paradigmas. Inicialmente, jogo esta figura aqui para vocês e dou um tempinho para que vocês indaguem qual é a questão de fundo aqui nesta figura. Naturalmente, reconheceram que a questão de fundo está situada justamente aqui. A bola branca. Então, uma condensação de todo o conteúdo referente ao espaço vetorial e suas respectivas propriedades e modelos de cálculo vai ser objeto dessa apresentação. Essa linha, a título de exemplo, tomamos a velocidade como foco. Na figura, nós temos um jogo de sinuca, com uma questão fundante: para onde vai se deslocar a bola branca? Se digo que a bola branca se move com a velocidade de 5 metros por segundo, tem direção horizontal e aponta para a direita, então posso aquilatar o movimento da bola branca com intelecção plausível. Vislumbro de plano uma grandeza vetorial. A física, ela estuda as diversas grandezas vetoriais. Nós temos aqui movimento linear, campo elétrico, campo antinéquio, o torque, a força,
a aceleração, mas como é que a física vai manejar essas grandezas? Primeiramente, se faz necessário diferenciar a adição de vetores e a adição do módulo do vetor. Geralmente, quando nós apresentamos essa matéria no ensino médio, nós não alertamos o aluno para essa diferenciação fundamental. O que significa isso para a questão da matemática transcendental? Essa é uma questão que deve ser atribuída a todo professor de matemática que vai ensinar essa questão no ensino médio. O vetor, geralmente, é a representação do ente abstrato. Para encontrar o módulo desse vetor, o pesquisador gera uma escala aleatória. Prestem atenção, estou falando de escala aleatória. Eu sei que nós já estamos acostumados com metro, quilômetros, quilos, e estas mensurações, essas escalas, nós tomamos como se tivesse existido a vida inteira e que pertencesse à nossa vida. Não. Isso foi escolhido aleatoriamente por convenção adotada por toda a humanidade. E essa escala aleatória vai capacitar o experimento a comunicar-se com a matemática convencional através dos saberes do espaço vetorial, geometria hiperbólica, a não euclidiana, naturalmente, teoria de grupos e muitas outras ferramentas matemáticas. Mas sobre isso voltaremos a falar especialmente no ambiente de exemplificações para que não reste qualquer tipo de dúvida. Por favor, não se preocupem que nós vamos passar muito rápido sobre todas essas questões que nós estamos apresentando aqui. Vocês veem aqui que nós podemos realizar somas, subtrações de vetores e, com isso, nós chegamos ao que a gente pode chamar de operações com vetores, que estão aí bem demonstradas. As operações com vetores buscam o quê? Busca o vetor resultante em vermelho aqui, delineado. Mas cuidado, que aqui não temos relação com as expressões de módulo do vetor. Como vocês veem aqui, todos aqui são os vetores, né, que denominado aleatoriamente com vetor x, vetor d, vetor y. E a diferenciação é de fundamental importância, como já dito antes. Porque tanto cuidado com essas questões. O módulo abrange somente o escalar, o físico e o imanente, enquanto que o vetorial vai abranger tanto o imanente como o transcendente. Interessante, né? Vai abranger o transcendente, o abstrato. Quando o valor abrange o imanente, as operações, nesse caso, são geralmente aritméticas. Vamos ver por um exemplo sobre a relação abstrato versus escalar. Se uma pessoa compra 2 metros quadrados de tecido, eu estou falando de 2 metros quadrados de tecido, é muito tecido. E seguramente eu posso encobrir, circular totalmente qualquer pessoa com menos de 2 metros de altura. Perceba que eu estou encobrindo um ser humano. E esse ser humano, ele é imanente e é transcendental. Imanente por causa do corpo. O corpo não pode aumentar. O transcendental é o que ele tem no cérebro, que é a parte pensante, a parte racional. E eu posso encobrir com 2 metros de altura. Daí eu estou autorizado a, em princípio e por analogia,
considerar a mesma escala para mensurar aleatoriamente todo o ódio que essa pessoa possa produzir. Interessante, não? Eu estou encobrindo a pessoa e estou partindo do princípio que, encobrindo a pessoa, estou encobrindo também todos os pensamentos, todos os sentimentos que o cérebro dessa pessoa possa produzir. E é por forma semelhante e por analogia que eu, com esses 2 metros quadrados de tecido, encubro, circundo todo o corpo e, com isso, presumo que encobri e circundei todos os pensamentos, toda a produção intelectiva que esse ser humano pode produzir. Agora, eu me pergunto, o pesquisador tem essa liberdade de, em princípio e por analogia, fazer esse tipo de experimento e análise? Alguém pode me responder? Será que eu posso fazer isso? A resposta é pode. Simplesmente isso. O pesquisador tem este poder. Ele pode se apoderar em princípio e por analogia, fixar um sistema para o seu experimento, para a sua análise. Ele só precisa colocar isso justamente no contexto da metodologia, ou na descrição, ou na introdução. Mas eu vejo aqui que o colega Jeff está levantando a mão. Por favor, utilize o microfone. Professor Celino, bom dia para o senhor, bom dia a todos. Bom dia a todos os colegas presentes. Esse ponto de colocação do senhor aí é muito salutar, professor, na questão da pesquisa, porque ela nos dá subsídio, né, para que a gente possa desenvolver aí um trabalho bem fundamentado, né, e esse princípio de estarmos usando essas ferramentas vai nos ajudar bastante, né, para que a gente consiga obter sucesso, né, no nosso trabalho. Só uma colocaçãozinha, tá bom, professor? Só isso. Obrigado. Muito bem. Obrigado pela sua contribuição. Bem, o Jeff já disse praticamente o que eu poderia dizer agora, mas eu fundamento o direito do pesquisador a se utilizar do em princípio e por analogia um tecido de 2 metros quadrados para encobrir toda a pessoa e assim encobrir tudo o que ele possa pensar. E ele pode isso desde quando o homem deixou de contar com pedras e passou a quantificar suas contagens. Isso é possível. Posto que foi em princípio e por analogia que o homem elegeu algarismos, a idade da pedra, naturalmente, os tracinhos, as pedras, para representar quantidades. Mas isso vamos entender melhor mais à frente. Aqui nós apresentamos outras situações de cálculo vetorial e nós não vamos entrar nos pormenores dessa questão, porque a finalidade desta palestra é justamente direcionar todo o contexto para a matemática transcendental. Aqui nós só apresentamos as possibilidades de cálculo, as possibilidades de manejar o espaço vetorial. O problema vai lidar, aqui nesse caso, exclusivamente com o módulo do vetor. Então, é facultado o uso do teorema de Pitágoras para o respectivo cálculo. No próximo, nós vamos ver esquematizados essas possibilidades, tanto de vetor, como também no momento em que eu aplico a teorema de Pitágoras
eu estou trabalhando com módulo, assim como também com as leis de cossenos. Mas isso são coisas que vocês estão acostumados de sala de aula. Da mesma forma, essas relações aqui das funções trigonométricas que são aplicáveis ao caso, e com elas nós podemos realizar cálculos das mais diversas origens e formulação. Vamos viajar um pouco sobre operações de adição, nesses casos aqui os vetores no mesmo sentido. Então, é a adição aritmética, 6 mais 8 é 14, então a resultante aqui vai ser o 14, naturalmente. Nós temos aqui o quê? Vetores, a operação de adição, novamente, só que os vetores têm sentidos opostos. Quando há o sentido oposto, naturalmente, nós temos também, pela aritmética, a subtração. Não é uma questão de grandes complicações. O vetor, quando é perpendicular, tem como possibilidade de solução dos problemas a aplicação da regra do paralelogramo. Então, isso já é conhecido desde o ensino médio por todos nós. Continuando nas mesmas regras, nós temos aqui os vetores perpendiculares. E, nesses casos, nós aplicamos o quê? A regra da poligonal, que é uma questão que deve voltar novamente ao nosso programa, numa aula especializada, só exclusivamente para estudar esses cálculos, praticamente remembrar, né? Porque esse é o nosso destino, né? Decorar, esquecer e decorar novamente, e relembrar, e relembrar, e relembrar. Isso nós temos que nos acostumar até o fim da profissão. Mas, continuando nessa linha, vamos pegar agora a aplicação das leis de cossenos, que ajuda a solucionar vários problemas na espécie, né? E existe aqui para o A2, para o B ao quadrado, C ao quadrado. Então, com essas possibilidades de ser, se consegue, ou com essas propriedades, né, se consegue resolver muitos problemas na espécie. Na aplicação das leis dos cossenos, vamos enfrentar uma dificuldade, que é relativa a esse sinalzinho aqui. E este é o grande problema que os alunos, mas também nós, professores, nos colocamos quando vamos resolver problemas desse tipo. Existe um macete, ou uma dica, que é utilizar-se do cosseno do ângulo que está também, que seria o ângulo suplementar. Não? Mas essa questão carece de explicações mais específicas, para a qual nós não temos o tempo necessário agora. Mesmo sentido, soma. Isso daqui é só uma sintetização das operações de adição com vetores, né? Sentidos contrários se subtraem. Isso é o que nós aprendemos desde o ensino médio. Nós temos também aqui a questão da adição novamente, simplificada, e vai nos mostrar que nós podemos usar o paralelogramo, que é o fato daqui, ou nós podemos usar também a poligonal. Então, existem essas duas possibilidades. Mas vamos a um exemplo concreto e amado por todo brasileiro, que é o futebol. Vamos partir do princípio que uma situação de pênalti, né? O artilheiro bate o pênalti e o goleiro espalma a bola. E ele espalma a bola de uma forma
que a bola faça um trajeto de 90 graus relativo ao eixo do chute. O que é que vai ocorrer? Uma situação física que nós intitulamos de quantidade de movimento, ou seja, massa vezes velocidade, e cuja variação poderia ser calculada de forma simples, né? A quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Com isso, podemos matematizar todo o jogo de futebol ou de futsal, né? E aqui está demonstrado como... Desculpa. Por esta esquematização geométrica. Bem, a decomposição de vetores é um artifício extremamente interessante no assunto que nós estamos tratando aqui. Muitas vezes nós temos o vetor sozinho, é só tomá-lo como resultante. Resultante de quê? De uma adição de dois vetores, e vai ser decomposta no plano cartesiano, e então temos próximo à solução do problema. A decomposição vai oportunizar diversos cálculos no ambiente das funções e razões trigonométricas, como estão demonstradas aqui, permitindo as mais adversas situações geométricas e trigonométricas que produz novos conhecimentos e novas perspectivas. Outra aplicação interessante para o espaço vetorial é o cálculo do trabalho e energia. Nós conhecemos isso desde o ensino médio, né? Jeffter, você tem ainda uma pergunta? Professor, é porque eu encontro dificuldade em sala de aula, quando eu vou trabalhar com espaço vetorial, justamente em separar matemática da física, sabe? Eu não sei se é na verdade, se é um problema só meu ou se outros colegas que encontram-se aqui têm esse mesmo problema, sabe? Quando nós vamos trabalhar com espaço vetorial lá na física, eu tenho dificuldade de separar as duas coisas, né? A matemática da física, porque estão muito intrinsecamente ligados, sabe, professor? Então eu queria que o senhor me desse aí uma orientação, se possível, de como separar isso, porque eu misturo as coisas, sabe? Eu sempre aplico matemática e física dentro da questão do espaço vetorial, né? Isso é um problema meu, professor? Isso é um defeito meu, uma falha minha, que eu preciso estar melhorando isso em sala de aula, né? Jefferson, muitíssimo obrigado por essa pergunta. Essa pergunta procede, essa dificuldade existe, e eu confesso a vocês que eu fiquei assombrado quando eu retornei ao Brasil e me defrontei com um livro de física do segundo grau. Por quê? O livro de física do segundo grau aqui no Brasil deve ter o quê? Umas 400 a 500 páginas. É um livro bem grosso, pesadíssimo. Infelizmente, eu não tenho aqui um exemplo para mostrar para vocês. Mas eu fui professor de física e química no ensino médio lá na Alemanha, porque eu tive que trabalhar para financiar meus estudos. E um dos trabalhos que eu me dediquei foi justamente ao ensino. Eu queria ensinar biologia, mas não tinha vaga, só tinha vaga para física e química. Então, eu abarquei com a física e química, porque em física e química eu tenho a licenciatura lá na Alemanha. E agora, qual é a preocupação do Jeff? E qual foi a minha assombração quando eu cheguei aqui ao Brasil? É que no Brasil não se ensina física. Vocês sabiam disso? E no Brasil não se ensina física.
No Brasil se ensina física matemática, ou matemática física. É isso que se ensina. Só para vocês terem uma ideia, na Alemanha, enquanto professor de física, eu sou proibido, eu estou falando proibido de dar aula fora do laboratório de física, ou seja, com giz e cuspe. Isso é proibido. Você dá aulas nos laboratórios de física e fazendo experimento. Não faz exercícios na lousa, não. Você faz os experimentos com aqueles tubozinhos de ensaio, com diversos produtos. Química, da mesma forma, tem que ser no laboratório. Não se pode dar aula no ensino médio na Alemanha fora do laboratório. E tudo é com o laboratório. Na física, você apresenta a fórmula, como aquela força vai ser calculada, como no caso que nós estamos fazendo aqui, apresentando no torque. Isso, você pode apresentar a forma, mas jamais vai fazer cálculos de exercício para calcular, por exemplo, aí o R ou o F, ou o próprio torque. Não, isso não é função da aula de física. A aula de física é exclusivamente que o aluno possa perceber a relação na realidade, ou seja, no experimento e não na matemática. Porque a matemática ele vai aprender lá na aula de matemática. E aqui eu costumo dizer, os físicos são os melhores matemáticos. Porque eles sabem mais de matemática do que o professor de matemática. O professor de matemática só sabe abstrair. E o físico não, ele relaciona a abstração com a realidade, né? Com o que a gente vivencia no dia a dia na natureza. E isso é extremamente importante para o aluno. Para o professor de matemática, existe essa dificuldade porque ele está sendo copiado pelo professor de física. Então, Jeff, a solução é você se conscientizar disso. Que física é uma coisa, matemática é outra. E não transformar a aula de física em matemática, porque com isso os alunos ficam toldados do raciocínio físico, da lógica física, das coisas, como as coisas funcionam, ou quais são as diferenciações que nós vamos ter aqui, em termos de trabalho físico, ou da física. E por isso é muito importante que nós nos conscientizamos disso e passemos a trabalhar esse tipo de problema. Jeffter, por favor. Professor, então eu posso afirmar, com a sua fala, que, por exemplo, é aconselhável que um professor de física dê aula de matemática e não é aconselhável, então, que um professor de matemática dê aula de física. É isso que o senhor, nas entrelinhas, está querendo dizer ou não? Em parte. Mas o que eu gostaria era que nós todos conversássemos com os professores de física para que eles não deem aula de matemática na aula de física, porque o aluno fica toldado de aprender o raciocínio físico. Ou seja, que os professores de físicas deem aula em laboratório fazendo experimentos físicos, porque o experimento físico entra na cabeça dele de tal forma que você nunca mais pode apagar. Quando ele chegar na aula de matemática e ver o fundamento daquele experimento lá da física, pronto, aí ele fica enriquecido com os dois conhecimentos. Enquanto isso, ele fica só enriquecido com o conhecimento matemático, com a lógica matemática. E nem sempre você pode colocar lógica matemática na física. Exemplo, quem sabe citar aqui um exemplo onde nós não podemos colocar a lógica matemática na física. Teoria quântica, pessoal. No ambiente quântico, nós, matemáticos, ainda não desenvolvemos uma matemática para o ambiente quântico.
A grande esperança é a matemática transcendental. Talvez traga nova luz e, com isso, nós possamos esclarecer muitas das dúvidas dos físicos. Porque a física ela depende diretamente da matemática. Sem a evolução do conhecimento matemático, você não chega a uma conclusão específica na área física. E o físico vai, a partir do conhecimento matemático, desenvolver as suas teorias, porque também trabalha com teorias. Tem muita coisa que a física não consegue comprovar, como é a questão do buraco negro. Buraco negro é uma questão que os físicos não conseguiram domar ainda. Então, essas são as considerações que nós temos que nos empenharmos para soluções rápidas e que possamos, então, exercer a nossa profissão com maior proficiência e eficiência. Né? Não há como você chegar à frente quando existe este conflito. Mas um pouquinho mais lá na frente, nós vamos entender melhor o que é que está, ou do que é que estamos tratando aqui. E é por esse motivo também que eu não gostaria de perder muito tempo com essa questão aqui do resumo do espaço vetorial, como é visto pela física, né? E também pela matemática. Mas o que é mais brilhante no trabalho matemático, e não é o trabalho físico, isso aqui é o trabalho matemático que eu estou apresentando, porque, como eu disse, né, não se ensina física no Brasil, se ensina é matemática física. Né? É que nós podemos tanto abordar o problema de forma gráfica, como também de forma algébrica. Né? Aqui existe uma complicaçãozinha aqui com esse X chapéu, Y chapéu, ou I chapéu, J chapéu. Hoje em dia, a notação científica é essa daqui, só sem chapéu. Né? Então, esse I sempre se refere à expressão no eixo do X, e esse J sempre expressa o eixo do Y, né? A expressão do vetor no eixo do Y, que é a sua projeção no eixo do Y. Mas há alguns problemas que dificultam totalmente esses estudos. Às vezes eles colocam aqui M, aqui N, ou aqui S, ou que é P, e isso não é desejado, no mínimo, porque cria confusão na cabeça dos jovens. Eles já têm muita coisa para decorar, memorizar, ter acolá na ponta da língua, e a gente dá nos exercícios para aumentar a dificuldade. Isso não é aumentar a dificuldade, isso é aumentar a ignorância de quem produz um projeto desse, de colocar M aqui, N aqui, ou S aqui, ou P aqui. Não, se está convencionado, e como nós falamos anteriormente, isso é aleatório. E se chega a uma convenção internacional e todos usam o I e todos usam o J, está resolvido a questão para o espaço vetorial. Nada de projetar coisas que não valem a pena. Mas vamos lembrar novamente esse slide que já foi apresentado, demonstrando as grandezas vetoriais que nós mais usamos, né, desde a aceleração até o campo magnético. Na ocasião, indagamos sobre o que significa isso para a questão da matemática transcendental. Vocês já podem estar a imaginar. Falamos que, para a matemática transcendental, vetor é a representação do ente abstrato. E para encontrar o módulo desse vetor, o pesquisador gera uma escala aleatória, que vai capacitar o experimento ou a modelagem para comunicar-se com a matemática convencional. Ou seja, resumindo, o que eu tenho aqui? Eu tenho
um fenômeno qualquer e eu preciso modelar ou mensurar. Então, eu gero uma escala aleatória. E com essa escala aleatória, eu mensuro o fenômeno. E depois eu começo a realizar os cálculos que nós podemos realizar no ambiente do espaço vetorial. Bem, então a escala aleatória serve à comunicação com a matemática convencional. Essa comunicação ocorre através dos saberes do espaço vetorial, da geometria hiperbólica, ou seja, a geometria não euclidiana, a teoria de grupos e muitas outras ferramentas matemáticas que nós, professores de matemáticas, não conhecemos. É extraordinário o volume de ferramentas matemáticas que existem e que a grande maioria dos professores não conhece e nem podem conhecer porque o volume é muito grande. É uma coisa que você não pode trabalhar em um curso de graduação ou num curso de formação continuada. É um desenvolvimento extremamente diversificado e especializado. Eu convido a todos vocês agora a realizar comigo um estudo surpreendente sobre cada uma das grandezas enumeradas nesse slide. Entretanto, não vamos nos ater ao cenário com que todos nós fomos contemplados no ensino médio. Hoje, a configuração da análise se moldará pelo inusitado. Vamos alçar do fundo do nosso subconsciente tudo aquilo de abstrato que estaria na mais íntima relação com essas grandezas. Se não, vejam. Aceleração. Deixem a imaginação correr e tentem imaginar o que seja a aceleração. Então, quem pode me dizer o que seja a aceleração? Nenhuma ideia? Ela lembra fortes emoções, ou não? Professor, Diga. a aceleração é uma grandeza, né? Que determina aquela taxa de variação da velocidade em função do tempo. Certo, mas eu estou pensando aqui lá no seu subconsciente, quando você ouve a palavra aceleração, você liga com alguma emoção, não? Ou ninguém liga? Eu me ligo um pouquinho com alegria. Só um Professor, pouquinho. adrenalina, professor, adrenalina. Beleza, agora vocês estão pensando, estou gostando da história. Então, essas fortes emoções e aceleração é uma coisa, por exemplo, uma péssima emoção, a gente não quer que ela acelere, quer que ela esmaneie, fique um pouco mais branda, né? Por exemplo, ódio, raiva, essas coisas, não deve acelerar. Mas amor, felicidade, parece que foi a Jennifer, né, que disse que o amor, ela liga, então, com felicidade. Na física, temos lá em relação à velocidade, como o Schefter nos lembrou, né? Isso é claro. E isto tem ligação com um objeto específico.
né? Velocidade do carro, da pedra, como criança, eu gosto de jogar pedra nas outras pessoas, das coisas, a bala de canhão, a bala do revólver, o avião. Mas eu preciso da ajuda de vocês, porque eu desejo identificar algum ente abstrato que possa ser mensurado por um vetor aceleração. A forma é que não interessa, ou seja, a forma da mensuração. Então, o que é que vocês dizem? Nenhuma ideia? Olhem só que essa correria, essas lâmpadas aqui, né, que isso daqui deve ter Me sido... lembra um pouquinho a velocidade da luz. Bem, mas isso é físico, né, Jeff? Pois é. É, É isso que eu gente. estava pensando. Pois é, eu quero algo assim, tipo emoção. Você tinha citado lá uma emoção, qual foi? Alegria. Pronto. Como você pode pensar a aceleração da alegria? Correndo, algo do tipo. Correndo? Uhum. Eu gosto muito de correr, mas atualmente não estou podendo correr. Pandemia, Certo. etc. Mas a alegria correndo, como é que ela corre? Com as pernas, professor? Hein? Com as pernas, eu acho. Mas a alegria não tem pernas, gente. Eu sei, professor. Pronto, então você tem que pensar uma Alguma outra coisa, tentando. alguma maneira de você fazer a alegria correr. Ok. Alguém pode ajudar a Jennifer? Justo, Elvira. Sempre aumentando. Se a gente, Como, João? se nós atribuirmos uma direção que seja propícia à aceleração dessa alegria, por exemplo, se ela for direcionada a um campo abstrato, vamos dizer, que lá contenha um outro sentimento, por exemplo, a felicidade, que são sinônimos, mas podemos diferenciar às vezes. Se ela estiver apontada naquela direção, talvez a aceleração vá ser maior do que se, por exemplo, estivesse apontada para outro ponto. Muito bem. Nós temos aqui com o Jonathan o quê? Direção. Nós temos que dar direção a essa alegria. Isso é muito importante no ambiente da matemática abstrata, na matemática transcendental. Você tem que adequar o ente abstrato à situação física. E lá na situação física, nós verificamos que o vetor ele tem que ter direção, não é? Mas o sentido para que possamos fazer os cálculos necessários. Então, nós temos na alegria da Jennifer encontrar a direção e o sentido daquele vetor, para podermos matematizar. Mas eu filtrei alguns exemplos interessantes e vamos conhecê-los. O primeiro, qual é? A raiva. Quem me dá aqui a possibilidade de nós matematizarmos a raiva? Alguma ideia? Os jovens pesquisadores na sala, por favor. Quais são as condições que nós temos na raiva? Ela tem que se tornar um vetor. Então, o que é que nós devemos incluir na raiva? Escala, Uma Flávio. direção. Muito bem. Direção, Jonathan.
Pronto, nós já temos Marcelino, a Diga. intensidade dessa raiva também pode ser levada em consideração? Excelente, meu querido confrade Miron. Justamente, nós temos que pensar escala como intensidade. Agora vocês estão começando a entender. Nós vimos aqui que nós temos que ter uma direção e um sentido. O sentido aqui é direita e esquerda, né? Para o vetor raiva. Pensem agora a raiva como vetor, porque assim você pode, como é dito normalmente nos diversos cursos, é que nós modelamos o problema. Eu prefiro falar matematizar, porque matematizar é mais amplo do que o modelar. Por favor, Jeffter, use o microfone. Professor, nessa questão da intensidade que o colega acabou de falar aí, a gente pode usar a questão da variável força ou não? Claro, mas é muito cedo de nós conseguirmos trabalhar a raiva já nesse ambiente de força. Vamos primeiro identificar a raiva como um vetor. Isso, Jeff, é o que nós chamamos de metodologia científica. Você tem que ficar sempre focado. Se você não ficar focado, você vai cometer erro. E no primeiro trabalho que você publicar ou apresentar num congresso, vai ter um colega que vai te alertar. Isso é que é o interessante e gostoso na ciência, né? Você comete erro, mas vai ter sempre um colega que vai te apontar de imediato. Porque na pressa de conseguir matematizar a sua ideia, você esquece algumas peculiaridades e isso os colegas não perdoam, não? Eles indicam, olha, você errou nisso. Se vocês pensarem no Frege, né, que fez toda aquela sua aritmética, aí vem o inglês lá, o russo, e diz, não, você errou. Aí ele foi chateado, mas ele não deve ficar chateado, deve ficar alegre pela contribuição do colega. Então, nós temos a direção e o sentido, e nós temos uma escala. Aí, então, nós podemos transformar raiva numa força, já. A partir. Mas a escala nós não construímos. Que escala nós podemos construir? Lembrem do homem que contava as ovelhas que ele tinha com pedrinhas. Aí começaram a crescer, de repente eram 50 ovelhas, e ele não encontrava 50 pedras, ele só tinha 30 pedras. Então, tinha dificuldade e nem podia sair procurando pedras, porque ele tinha que pastorar as ovelhas o tempo todo. Então, o que ele fez? Ele começou com tracinhos, né? Ele fazia um tracinho numa pedra, depois num osso, e assim ele foi desenvolvendo as suas ideias. E aqui, como é que nós podemos agir? Se vocês tivessem que matematizar a raiva agora, o que é que vocês fariam? Professor Celino, já que eu tenho esses valores em escala, é possível levar em consideração a deformação provocada por essa raiva, por esse momento, a intensidade da raiva? Justo, professor Miron, nós podemos fazer isso, mas antes disso, nós temos que criar escala, nós temos que completar a raiva como vetor. Se não completarmos a raiva como vetor, nós não podemos estudar justamente isso. Você está apontando que é o objetivo nosso de estudar a raiva, é ver o quão prejudicial a raiva pode ser e para isso, nós temos que realizar cálculos matemáticos, mas antes disso, nós temos que ter uma escala. Porque sem escala, a gente não pode chegar e dizer assim, a raiva do João vezes a raiva do Francisco vai ser quanto? Raiva ao quadrado? Precisava ser a mesma raiva, para ser ao quadrado. E para nós verificarmos a mesma raiva, nós temos que ter uma escala. Quem dá uma sugestão de uma escala?
Qual é a escala mais usada na matemática? 0 a qualquer número, pessoal. O que seria na escala o zero? Alguém sugere? A origem. A origem. Ou vamos dizer, sem raiva. O zero seria zero raiva. O que é que nós poderíamos dizer? A manifestação da raiva, já que zero é a ausência da raiva, já temos uma manifestação da raiva, poderia pensar assim? Ô, seu Miron, e se nós... Eu acho que foi você que falou da intensidade, né? Qual é a menor intensidade, como a gente poderia nomear? A menor intensidade de raiva? Pessoal, nós estamos num seminário. Todo mundo tem que participar. Já que não ocorre, o que é que o cientista faz nesse caso? Ele usa qualquer termo que vem à cabeça. E o que me vem à cabeça aqui é raiva leve. Pronto. O 1 significa raiva leve. O 2. Aí, nesse caso, seriam variáveis qualitativas, não é isso? Leve, moderada. Aleatório. Quer dizer, você pode criar qualquer termo. Pode ser leve, moderada, forte. Pronto. 2 seria raiva moderada. 3. Raiva forte. Raiva forte. E 4. Pela escala extra forte. Extra forte. Extra forte. Pronto, criamos a escala, completamos. Que legal, podemos... rapaz. Eu não tinha pensado assim. Como? Muito interessante. Não é interessante, Miron, isso é o dia a dia do cientista. Eu por nunca isso que parei eles pra fazem bem pensar que a raiva rápido. teria escalas. Como? Eu nunca pensei em raiva ter escalas de intensidade, etc. Jennifer, não é que tenha a escala. Por exemplo, essa história de eu numerar o número de carneiros que eu tenho no meu curral, vamos dizer, 30 carneiros. Isso foi por Sim. convenção. Eu poderia ter dito xalaco-laco. Xalaco-laco carneiro. Só que eu tenho que criar uma escala onde há um xalaco-laco. Eu posso botar qualquer coisa, qualquer número. É por isso que na álgebra a gente se diverte. A gente usa o alfabeto português, o russo, o grego. Isso indifere. Para o cientista, ele não se liga a isso. Por que é que o cientista se diverte com aquelas fórmulas matemáticas que é uma caranguejeira terrível, uma teia de aranha que você fica assustado? Porque para ele aquilo lá é exclusivamente uma escala. Ele trata aquilo como escala. Ele trata aquilo como objetos criados aleatoriamente. Schefter, você tem a palavra, por favor. Obrigado, professor. Professor, eu me lembrei aqui que eles fazem uma pergunta ao senhor. O senhor sabe o motivo pelo qual eles estão usando esse alfabeto grego? O senhor falou a identificação aí, né? Eu me lembrei do alfabeto grego para as variantes do Covid. Existe alguma razão para isso, professor? O senhor falou aí da questão da identificação. É por causa dessa liberdade do cientista, Schefter. Ele pode escolher a escala. Ele só está obrigado a explicar isso lá na metodologia ou na introdução, em algum momento do trabalho. Ele diz, eu fixei como escala 0 como sendo sem raiva, 1 como raiva leve, 2 como raiva moderada, 3 como raiva forte, 4 como a raiva extra forte. Quando ele vai trabalhar um artigo, mais lá na frente, meses depois, ele vai dizer, não, nós usamos naquele trabalho, naquele tempo, o valor 4 para raiva extra forte
segundo o Miron Coutinho, que foi quem indicou a categoria que nós devemos usar como o fator 4. Entende? Como a possibilidade 4 da mensuração da raiva. Isso a gente ouve muito, ou lê muito, né? As pessoas se referindo a um determinado cientista que determinou alguma escala, alguma constante, alguma variável ou coisa parecida, entende? A nossa percepção do absoluto é que nos obriga sempre, ou nos leva sempre, a utilizar todas essas questões de conhecimento como sendo absoluto. Mas não são absolutos, só são questões linguísticas, não tem nada a ver com matemática. Isso Professor Acelino, eu ainda tenho uma outra pergunta. Pois não, aquele caso que até foi de aula nossa também, do menino Borel, né? Aquele do Rio de Janeiro. E ali na perícia constatou a intensidade da raiva e, ao mesmo tempo, vetou o deslocamento onde o ponto era afetado. Tem a ver com a nossa aula de hoje? Tem a ver. Tem tudo a ver. Nós ainda vamos chegar lá, na área do direito, a aplicação na área do direito, entende? E nós temos que nos conscientizar que é a não apreciação por parte da matemática, o não desenvolvimento por parte da matemática do seu ambiente transcendental é culpa da ineficiência de muitas áreas do conhecimento e de muitas profissões. Eles são ineficientes pela falta de uma escala como nós estamos apresentando agora. Porque nós não nos sentimos, é engraçadíssimo, isso sempre me diverte. Nós, matemáticos, nós não nos sentimos autorizados a produzir esse tipo de escala. Ah, não, eu não posso fazer isso, não, isso é muito abstrato. Raiva, como é que eu posso juntar raiva com um número? Posso, sim. E várias ciências o fazem por si próprio, como, por exemplo, os estatísticos, professor Miron. Os estatísticos fazem isso. Quando eles não têm uma condição na matemática, eles mesmos geram esse tipo de escala, porque eles estão precisando urgentemente, e como a matemática não oferece, então eles se aceleram, eles se apressam e fazem as suas próprias escalas, constroem as suas próprias escalas. Mas isso deveria ser o dia a dia de todo cientista, e nos grandes centros de pesquisas, como eu tive o privilégio de participar do Max Planck Instituto, Ferran Forschung, ou de MPI, que nós chamamos de pesquisas cerebrais, lá a gente criava, não tinha problema. Então, vocês transformaram, não fui eu, não fui eu, vocês transformaram raiva em vetor. Agora, qualquer cientista no resto do mundo pode trabalhar raiva matematicamente, no mínimo, no espaço vetorial. Agora vamos ver o ódio. Agora ficou fácil, né? Qual escala vocês construíam aqui para o ódio? Nós podemos usar a mesma escala da raiva, não, professor? Pronto. E o que seria o zero? Seria a parte inicial. Professor, eu poderia chamar também assim de primeiro estágio, segundo estágio assim, N estágio, porque não tem uma proporção, ou tem que ter um limite de entendimento desse ódio? Maicon, você tem liberdade. Você tem que se conscientizar de que, como pesquisador, você tem liberdade. Você só precisa descrever o que você fez. Alguns vão gostar dessa sua qualificação ou quantificação, outros não. Vai depender de o quanto a sua qualificação se adapta à minha questão. Por isso, a diversidade de escalas, a diversidade de pontuações quantitativas e qualitativas é extremamente interessante. E eu costumo dizer, nada o que o ser humano produz racionalmente é para jogar no lixo. Nada. Tudo tem que ser documentado
e devidamente arquivado numa nuvem qualquer, para que as gerações seguintes possam se utilizar desse conhecimento. Então, você, Maicon, está autorizado a fazer a sua escala, conforme o trabalho que você almeja, o objetivo que você deseja alcançar. O que eu estou aqui é tentando tirar de vocês esse conhecimento que já está lá, só que vocês não se utilizam por medo, ou por não se sentirem autorizados a realizar esse tipo de estudo. E isso é nocivo para a matemática, porque tem muita gente de extrema qualidade que está abandonando os estudos até, a escola, porque não tem vez, porque a matemática que é apresentada não lhe agrada. O seu objetivo é outro no aprendizado naquele momento. E nós temos essa situação. Tem momentos que nós não queremos mais ver aquilo. Nós temos que ver de uma forma diferenciada. Então, voltando novamente aqui, o ódio. O zero seria o quê? Zero ódio. Sem ódio. O número 1. Quem dá uma sugestão? Participem, porque isso é muito importante para vocês. Diga. Professor, desculpa, eu não levantei a mão. Sim. Professor, nesse caso aí, interessante o senhor colocando 0 e 1, porque, por exemplo, a primeira escala seria a ausência, né, do ódio, Justo. E o número 1 seria a presença do ódio. Aí a gente olha lá em circuitos digitais, né, faz um paralelo com a matemática computacional, né? Sim. O 0 e 1, e me fez muito lembrar isso, sabe? Então certo. Seria a primeira escala, o 0 e 1, né? Talvez não, Jéssica, porque ficava muito pobre, você estava restrito nos cálculos. Nós temos que ver aqui em termos de intensidade. E a intensidade, ela tem que ter uma divisão de, no mínimo, uns 3, 4 ou 5. Preferível é 10. Por quê? Porque nós temos o sistema decimal. Jéssica, você não precisa levantar a mão, você pode ir direto ao microfone. Pode me interromper. Professor, é assim, porque eu pensei em divisão, entendeu? E subdivisão. Por exemplo, eu pensei na questão da ausência e da presença. Aí dentro da presença você tem as classificações em relação aos níveis de ódio, entendeu? Eu pensei assim, tem como fazer isso ou não? Tem, a mesma pergunta, eu acho que foi do Maicon. Lá ele também questiona uma nova maneira de apreciar ou de manejar essa escala. Você tem essa liberdade. Como eu disse antes, tem a liberdade desde que você descreva na metodologia do trabalho. Você descreve dizendo, eu me utilizei de tal escala, ou eu criei uma escala de 0 a 10 e vai especificar todos os momentos dessa escala. Você não pode entregar assim a 3/2. Então, qual seria o número 1 de raiva? Pessoal, vocês têm que treinar, porque se vocês forem apresentar isso em sala de aula e não tiver treinado antes, emperra a cabeça e é triste, né? Os alunos vão notar que você está meio aperreado e isso não é bom. Então, qual seria o nível 1? Vamos colocar aqui de novo de 1 a 4 ou 1 a 5, pelo menos? O melhor seria se a gente conseguisse fazer isso até 10. Mas com 3, 4 já dá bem. Professor, então o senhor está partindo da hipótese, da hipótese que o ódio está presente, né? Então não precisa nem a gente passar por aquela primeira etapa de ausência ou presença de ódio, né? Então o senhor já está partindo da hipótese que o ódio já está ali existente, não é isso? Não, você não me entendeu bem. Eu disse que existe, sim, uma escala do 0,
sem ódio, aí vai 1, 2, 3, 4, 5. O melhor seria usar até 10 por causa do nosso sistema decimal. Facilita muito os cálculos. Mas de 0 a, no mínimo, até 3, você tem que ter. 0 seria sem ódio. 1, o que seria? Quem sugere aí para 1? Intensidade baixa. Intensidade baixa. 2. Aliás, professor, seria melhor se a primeira fosse intensidade muito baixa. Aí o 2, intensidade baixa. Pronto. Aí depois vem moderada, depois o que foi feito aqui, forte e extra forte. A denominação não interessa. O importante é que você tenha uma escala, porque sem a escala você não vai poder matematizar. Isso é claro e evidente. E fixar essa escala, você fixa do jeito que quer. Depois você pode modificar, mas tudo isso tem que ser documentado, ou seja, eu tenho que escrever o que eu estou fazendo e como foi a evolução da... Porque imagine só, mais lá na frente, isso daí vai seguir para um prêmio Nobel e não tem a historicidade, como você construiu esse seu pensamento. Isso é importante, pessoal. Essa história de estar escondendo erro é o maior erro que o matemático pode, ou o pesquisador pode produzir. Porque os seus erros servem como ensinamento para terceiros. E todo mundo aprende com isso. Tristeza é outra. Que escala eu posso produzir para tristeza? Podem repetir, por favor, mas contribuam. Professor, só voltando um pouquinho aí, por gentileza, na questão do ódio. Porque assim, o ódio ele advém da raiva, né? A gente pode usar, por exemplo, essa escala que o senhor colocou, 0, 1, o caso 1 e o 2, para raiva, aí começar já, porque já que ele advém da raiva, eu posso usar a raiva como a questão de indicador ou não? Essa é a minha dúvida. Jeff, eu gosto muito das suas intervenções, porque você traz questões fundantes, né? Aquelas questões que a gente pode... Para um psicólogo, a raiva e o ódio são dois entes bem diferentes. A raiva pode ser momentânea, o ódio nunca é momentâneo. A raiva não precisa ter história, o ódio precisa ter história. É obrigado a ter uma história. Sem história, o ódio não surge. Então, essa diferenciação para o psicólogo, se o matemático não atentar isso, ele não vai poder utilizar os dois vetores criados, entendeu? Então, você, como matemático, por isso nós temos aqui aulas de direito, de ciúme, quer dizer, de psiquiatria, de todos esses ambientes do conhecimento, porque nós, matemáticos, nós somos obrigados a trabalhar todos esses conhecimentos, porque nós produzimos ferramenta para pessoas das mais diversas áreas de conhecimento utilizarem. E se nós não fizermos essa diferenciação, o que é que vai causar no psicólogo? A incapacidade de usar a ferramenta que nós estamos desenvolvendo. Aqui nós temos agora a tristeza. Com a tristeza ocorre a mesma coisa. Você vai ter que trabalhar uma maneira de você escalar a tristeza, começando sempre pela origem, como nos lembrou o Jonathan. A origem é extremamente importante. E a origem deve ser o que o zero representa, o nada. Né? Pena que o Daniel não está aqui para nos explicar o que é o zero, né? Porque ele fez um estudo maravilhoso sobre o zero. Né? E uma das consequências que ele tira do trabalho é o zero como nada. O nada aqui no entendimento de Sartre. Né? A inexistência de ser. Ninguém é no zero. Essa inexistência de ser, a impossibilidade de agir também, isso é muito importante. Pessoal, vocês podem me interromper a qualquer momento, não precisa levantar a mão. Élida, por favor. Bom dia. Bom dia. Professor, no caso da escala, independente de ser raiva, ódio, tristeza, o que for, será que não seria interessante, antes de definir a escala, por exemplo, de
de 0 a 5, por exemplo, ou 0 a 10, fazer uma gradação de cor, talvez ajude até para poder... acho que a gente percebe assim, visualmente a intensidade da tristeza, do ódio, assim, vai do branco, aí vai ficando amarelinho, rosa, até chegar ao vermelho. O que o senhor acha? Seria interessante, antes de pensar num número, mas assim, numa gradação de cores? Élida, essa liberdade de você poder escolher o que você vai fazer com a sua gradação é que oferece à ciência a diversidade que nós temos do conhecimento. Então, essa sua contribuição é extremamente importante. Para alguns vai ser mais importante, para outros menos importante. Às vezes vocês, eu estou falando aqui do grupo do jovem pesquisador, me apresentam determinadas coisas e será que isso é correto? Eu não posso dar outra resposta. Claro que é correto. Talvez não seja interessante para mim, mas vai ter gente que vai achar extremamente interessante e uma ajuda muito importante para o trabalho dele. É isso que vocês têm que entender. Na ciência, na produção do homem, utilizando-se do raciocínio, não existe lixo. Não existe coisas que não são importantes. Até pesquisar o sexo dos anjos é de extrema importância. Aí vocês vão me dizer, mas por que, professor? Porque a pesquisa não se reflete como interessante pelo seu objeto, pelo subproduto que surgem obrigatoriamente no trabalho de pesquisa. Se vocês hoje estão utilizando o computador, se estão utilizando o celular, isso se deve ao fato do presidente John Fitzgerald Kennedy dos Estados Unidos, na década de 60, determinar a nação que iria levar o homem à Lua em 10 anos. Só isso. Nada mais. Aí surgiu as coisas mais absurdas para o tempo que ninguém podia imaginar para poder levar o homem à Lua. Isso tudo é subproduto de pesquisa. Se você chegar na Alemanha, no CNPq da Alemanha, e pedir 5 milhões de euros, não é nem de reais, não, mas 5 milhões de euros para pesquisar o sexo dos anjos, eles vão aprovar. Vai depender do projeto. Se vocês apresentarem um bom projeto para os técnicos lá do CNPq alemão, e eles verificarem que vai sair muito subproduto interessante e economicamente relevantes, eles vão aprovar de imediato. Não vão piscar o olho. Vão aprovar de já. Vai depender do projeto. Então, não se preocupe com tanto a utilidade do que vocês desenvolvem. Isso não é importante, isso não é relevante. O mais relevante são os subprodutos. Por quê? Você pode não ter sucesso em alcançar o objetivo que você está se propondo, mas, com certeza, você vai produzir inúmeros subprodutos de extrema importância para a economia, para a educação, para o país, para a política, para a medicina, direito. Quer dizer, vai ter subprodutos interessantes. Eu não estou acompanhando aqui o chat, mas já me botaram aqui a escala do pH. Né? A escala do pH é fundamental para a medicina. Por quê? Porque o ser humano tem que viver acolá numa média do pH. Né? E eles colocaram um pH com uma escala específica. E isso tem validade até hoje. Quem fixou isso? O cientista que desenvolveu o sistema. Simplesmente, ele desenvolveu. E disse, a escala é essa e pronto, não tem que se discutir. Pronto, mas no trabalho ele justificou e motivou o porquê ele se utilizou daquela escala. E poderia ter usado qualquer tipo de contexto.
Bem, nós já estamos bem adiantados na hora e o mais importante ainda falta. Vamos pegar. A mesma coisa você pode fazer para a felicidade. E você vai ter que realizar esse tipo de coisa. Porque felicidade é muito importante para o ser humano. Aliás, eu defendo a ideia que a exigência de nós vivermos felizes está na Constituição Federal. Os juristas nem todos que concordam com isso. Bem, o estresse. Pessoal, o estresse mata. E mata milhões e milhões de pessoas por ano. O estresse é uma das doenças mais complexa que se tem que vencer nos últimos tempos. As vivências. As vivências, da mesma forma, você pode, qualquer tipo de vivência, produzir uma escala e trabalhá-la matematicamente no espaço vetorial. É o que estamos apresentando. Eu não sei se vocês já perceberam que o programa Formação Continuada, esse programa está seguindo uma rota. É a rota de preparar os professores de matemática a poder conceber o que seja matemática transcendental e poder, assim, repassar isso, porque até que isso seja disciplina nos cursos de graduação, eu acho que ainda vai demorar séculos até nós chegarmos a essa consciência, ou os reitores e coordenadores de curso chegarem a essa consciência de que a matemática transcendental ela é essencial para o curso de licenciatura e vai trazer mais e mais pessoas desses jovens que odeiam matemática para dentro da sala de aula de matemática e com uma atividade impressionante. Podem acreditar nisso. O colega Miron levantou a mão. Por favor, professor Miron. É bem objetivo por causa do tempo, Marcelino, mas o que me chamou a atenção desse momento que nós estamos vivenciando hoje é esse mês de setembro, o Setembro Amarelo, que nós estamos passando, e todas essas palavras que foram colocadas hoje, eu estava lendo a reportagem, tudo tem a ver com que o Setembro Amarelo tem o objetivo de realizar, que tem a ver com a prevenção ao suicídio. Está muito bem colocado, Marcelino, nessa aula de hoje, no mês de setembro, viu? Parabéns, meu amigo. Obrigado, velho. O Flávio, bom dia, Flávio, ele pergunta se as relações trigonométricas podem ser uma opção. Não é uma questão de opção, Flávio, é uma questão de ser a ferramenta apropriada para o espaço vetorial. Você tem que pensar, se você for trabalhar essas emoções que nós trabalhamos aqui como um vetor, então você tem que se adequar à trigonometria, porque a trigonometria é a ferramenta mais utilizada, pelo menos por enquanto, né? A geometria hiperbólica está chegando na trigonometria para fazer a diferença, e é extremamente interessante, porque a geometria hiperbólica ela está mais próxima da matemática transcendental. E, com isso, se torna um elo importante. Portanto, não é uma questão de eu dizer, olha, qual ferramenta é mais apropriada. Não, aquelas ferramentas apropriadas para o manejo no espaço vetorial, todas elas vão ser importantes aqui para o nosso objetivo. Por quê? Porque são as ferramentas que são utilizadas lá no espaço vetorial. Eu preciso dizer para vocês que a matemática transcendental, ela trabalha assim, ela trabalha a área abstrata, ou seja, as emoções, depois ela busca uma comunicação com a matemática convencional para garantir eficiência. Porque no ambiente transcendental, garantir eficiência é muito difícil. Não é fácil. Você precisa ter uma produção intelectual
muito alta para poder alcançar o manejo de eficiência no transcendental. Enquanto na matemática convencional, você tem escalas e pode objetivar a escala. Objetivou a escala, você consegue um alto grau de eficiência. E isso é o que a sociedade está esperando da matemática para áreas bem abstratas como direito, economia, política, educação. Todas essas áreas de conhecimento estão precisando da matemática transcendental para ter uma comunicação dos seus problemas com a matemática convencional. Essa ponte é a que nós devemos construir. Bem, nós estamos agora no ambiente força. Talvez seja o ambiente força o ambiente mais importante para a comunicação da matemática transcendental, dos objetos e entidades abstratas, com a matemática convencional, que é justamente o elo que nós precisamos construir. No ambiente força, o que é que nós podemos trabalhar? Ação. Quem dá uma ideia aí de ação? Ação. Onde é que tem ação? Seria uma ideia de força? De força, muito bem. Fabiano, né? E mais? Ação. Será que nunca ninguém promoveu uma ação? Querer mostrar algo, demonstrar algo, uma ação. Muito bem, Elisângela. E mais? Sair da escala 0 para 1. Isso aí é uma ação. Dar aula é uma ação. Mas eu vejo que ninguém visitou o judiciário. Já imaginou a ação judicial sendo eficiente e terminando rápido? Seria um sonho, né? Pois é, se perde muito tempo no judiciário com lero-lero, como eu chamo, porque a matemática não se preocupa com o judiciário. Diz que direito não é papo de matemático. Pronto. Nós, matemáticos, simplesmente excluímos o direito. E vocês veem aqui no primeiro problema, ação. Professor, Diga. a matemática, ela está em tudo, até no tempo. Porque se você não tiver a ação no tempo devido, a matemática não vai ser aplicada. Muito bem citado. Isso é importantíssimo, o tempo. Inclusive, o nosso colega Jonathan já se preocupou com isso, né? Depois, da ação, o que é que nós podemos ver? Ajudar, pessoal. Tem tanta gente querendo ajudar um ao outro, mas essa ajuda não se torna eficiente. Por quê? Nós não temos uma escala para almejar. Nós não temos uma escala para escolher o grau de ajuda que eu quero dar. E quando eu digo para uma pessoa que está precisando de ajuda, eu vou te ajudar. O que é que ocorre? Na cabeça do que está precisando, vai receber ajuda total, sobre tudo aquilo que ele vai precisar, necessitar. E isso nem sempre corresponde à realidade. Às vezes, a pessoa quer ajudar com um prato de comida e pronto, para por aí. Então, nós temos que trabalhar a ajuda matematicamente, de tal forma que todas as pessoas saibam o porquê, o quanto e como. Bulucubuco. Quem pode me dizer como eu consigo trabalhar o bulucubuco? E o que é isso aí mesmo, hein? Bulucubuco? Você não sabe, cara?
Tá Bem contando ovelha, professor, que tu usou essa palavra aí na ovelha. Aí foi. Pois Sim. é, tá na minha cabeça. Buluco-buco, Mas eu o não que sei o que seria é, nem isso, eu sei. professor? Eu não sei o que é. Jennifer, diga. O que seria buluco-buco, professor? Estou tentando entender isso até agora, desde que o senhor falou da ovelha. Eu Pois acho que é o que ele Buluco-buco quiser, né? O Buluco-buco surgiu na hora que eu estava preparando esse slide. Aí eu digo, eu vou colocar Buluco-buco, pronto. Por que eu coloquei Buluco-buco, se não existe? É uma ótima Generalização, né? Pode ser, muito bem. O que mais? O que está por trás disso é a completude da matemática. O desejo que vem desde Euler, que a matemática seja completa, que ela abranja, como nos disse a colega brasileira Elisângela, toda a realidade. E se aquela palavra caiu na minha cabeça, pertence à realidade. Porque eu imaginei a palavra buluco-buco. Se eu imaginei a palavra buluco-buco e a matemática está ferramentada com a completude, então ela vai ter que matematizar o buluco-buco. Perceberam? Aí, a importância da matemática transcendental, a maravilhosa completude que ela vai nos presentear. Então, se é buluco-buco para aqui, buluco-buco para acolá, isso não importa, não interessa. Qualquer que seja o pensamento que esteja dentro da minha cabeça, nós vamos ter possibilidades de matematizar. E aqui você tem o amor. O amor é importantíssimo. Não pode existir ser humano que não tem uma sensação de amor. Ele finda morrendo se ele não conseguir aferir amor. O stalking é uma das coisas mais difíceis que se tem para julgar no judiciário, embora seja crime. Por quê? Porque você não pode calcular o grau do stalking, né? E se você não calcula o grau do stalking, você não pode falar outra coisa. E do lado do buluco-buco tem o Heimatlos. Alguém sabe o que é Heimatlos? Botou no Google, sai. Heimatlos quer dizer sem nacionalidade. Uma pessoa que não tem nacionalidade. É em alemão. Mas tudo isso é uma tentativa que nós temos que fazer para esclarecer que tanto o buluco-buco, que não existe, e o Heimatlos, que existe, mas só na língua alemã, tudo isso pertence, a partir de hoje, à realidade, principalmente o buluco-buco, né? E vocês não conheciam, e eu também não conhecia, mas caiu na minha cabeça, é alguma coisa, e a gente pode definir do jeito que quer, né? Eu tenho autoridade para definir, porque fui eu que criei. Professor, eu tento imaginar muito o que o senhor estava pensando para vir do nada o buluco-buco. O que o senhor estava pensando para vir isso, professor, do nada? Freud, Jennifer, ia dizer que esse buluco-buco eu devo ter visto alguma coisa assim, mas o que me caiu na cabeça, porque o Freud parte do princípio que nada é criado na mente. Tudo a gente retira de experiências anteriores, né? Esse é um postulado um pouco difícil de se entender, que você não possa criar um novo. Mas baracubaco, acho que existe, né? É balacubaco, né? Esse balacubaco parece-me que Tem no existe. filme do Hércules, uma das crianças lá fala balacubaco. E eu tenho um amigo que se utiliza muito desse balacubaco, né? Eu, ao tempo, na hora, eu realmente pensei no balacubaco. Eu digo, não, mas isso existe. Eu quero uma palavra que não exista. Aí caiu na cabeça o buluco-buco, pronto. Foi a historicidade de como isso surgiu, né? Mas vamos para o próximo ambiente, que nós já estamos adiantados, estamos esperando o Caio.
O torque, né? É um termo pouco utilizado, é um termo que as pessoas geralmente não conhecem, só na aula de física a gente vai ter esse conhecimento, né? E o contexto é que, me desculpe os que estão escrevendo no chat, mas como eu estou apresentando, é difícil de acompanhar as duas coisas. O torque, ele é, do aspecto psicológico, extremamente importante. Porque no primeiro, já aqui que vocês vão ver, só na figura já dá para ver o que seria o torque no mundo abstrato. Alguém pode me definir o que seria a intriga? Ninguém? Se sentir desconfortável e curioso ao mesmo tempo. Poderia repetir novamente, Jonas? Se sentir desconfortável e curioso ao mesmo tempo. A intriga? Sim. Essa foi a primeira vez que eu tive uma definição de intriga nesse ambiente, Jonas. Que intriga, ele está dizendo uma coisa que intriga, que chama atenção, e não intriga certo. de briga. Não, eu estou falando aqui intriga no sentido mais amplo. Alguém botou aí no chat boato ou separação, já está bem mais próximo. Já ouviram falar da intriga política? Fofoca, muito bem. Ô, professor, eu não sei se tem a ver essa Michael. pergunta, mas essa imagem que o senhor colocou de cobra é para influenciar nosso pensamento a direcionar, a ver essa intriga como negativo e aí te deduzir como isso, fofoca, ou um comportamento de briga entre pessoas. Já como o companheiro ali falou, ele já falou de um aspecto um pouco diferente que não se aloca dentro da imagem. Mas isso é o bom da ciência, viu, Michael? Que o Jonathan trouxe uma outra visão, né? Que eu, por exemplo, não tive quando preparei. Mas você tem razão, eu botei a cobra porque a cobra é a melhor representação da intriga. Cientificamente, quem vai definir o que seja intriga é o Kant. E ele chama isso de mentira estruturada. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Do tipo, chega um novo pároco na paróquia de vocês, ele é jovem ainda, tem talvez 27, 28 anos de idade, muito ativo, e tem uma moça mais ou menos de uns 23, 24 anos, recém-casada, mas todo mundo conhece a briga do casal. Então, essa mocinha começa a visitar o pároco. E as beatas notam. E, de repente, pensam em quê? O que vocês acham? Aí aparece a intriga. Justamente. Elas vão A inveja, elas têm o pensamento distorcido daquilo que elas não sabem o que está acontecendo, então elas têm a inveja e a vontade de saber também o que está acontecendo. Muito e bem, isso atiça elas a falar o que não sabe e muitas vezes colocar aquela pessoa em planos não muito, dizemos, agradável. Porque pode sair dali, daquela observação torta, a intriga, a fofoca, o boato, e pode causar, tipo aquela historinha do besouro que matou o cavalo. O demônio atiçou o besouro, bateu lá vai a mulher, e gerou uma história maior de muita confusão. Excelente contribuição, obrigado. Pois é. E isso vai rolar a paróquia inteira.
porque esta é a questão fundamental da intriga. Ninguém tem coragem de falar nem com o pároco sobre isso e nem com a mocinha. A vida da intriga depende desse aspecto, do mecanismo da intriga. E nesse mecanismo deve conter que as pessoas sentem-se quase que barradas de falar com os intrigados. De dizer, olha, estão falando isso de você, será que é verdade? E na cabeça dos paroquianos não entra que, por exemplo, o padre está ajudando a moça a reatar o casamento dela, dando conselhos, e por isso ela vai com mais frequência lá procurar conselho, porque ela vai aplicar o conselho, aí não dá certo. Aí ela avisa, olha, eu fiz o que o senhor mandou, mas mesmo assim ele continua brigando comigo. E a ida dela vai ficar cada vez mais frequente na cabeça das beatas, é que eles estão tendo relações sexuais, ou namorando, ou seja, o que for. Né? E nunca o bem, que ele está promovendo o bem daquela paroquiana. O senhor tocou no ponto, porque a igreja é um local de amorosidade, de respeito, de troca, mas é o local que mais existe intriga. Parece que o demônio já está lá mesmo na cabeça de cada um, vai lá, atiça. Porque não tem... Fora você ainda vê um pouco, mas dentro da igreja é pior ainda. Mas isso, infelizmente, não é só na igreja, né? No nosso convívio diário, na escola, isso ocorre também. Né? Tanto porque da parte dos alunos como dos professores. Né? Até mesmo na sala de aula, né? Um aluno, quando ele se esforça, quando ele responde mais o professor, tem alguns que já ficam dizendo, ele quer ser o maioral. Mas ele não se coloca no lugar dele de contribuir para a aula e se tornar um maioral, né? Uma vez eu meio que relevei uma reclamação dos alunos da sala, porque reclamaram comigo, porque toda vez que o professor escrevia, eu já estava respondendo ele. Mas ninguém mandou ele botar coisa fácil, né? Então, né? Não teve culpa, foi instantâneo. Quando ele botou no quadro, eu respondi ele. Aí as pessoas que estavam no fundo falaram, ô, cala a boca aí, pô, deixa a gente responder. Tu não deixando nem a gente pensar. Fiquei chateada. Mas, enfim. Bem, eu vou avançar um pouco, porque o tempo está estreito. Né? Mas aqui nós temos aquela pirâmide, né, o estelionato, que a pirâmide não deixa de ser um estelionato. Né? A pessoa vende um produto, recebe o dinheiro, sob a alegação de que vai ganhar um prêmio, então recebe o dinheiro, premia aqueles primeiros e depois fica uma verdadeira pirâmide. E não vai ter dinheiro ao fim para a premiação de todos, porque os novos que estão entrando estão financiando o prêmio dos mais antigos, e assim segue. Né? A trapaça, né? A questão da felicidade, já falamos, né? O rodízio também são coisas que podem ser objetivadas através de uma escala matemática com sentido de direção e ser trabalhado no setor vetorial, porque com isso nós conseguimos uma objetivação maior da questão e oferecer momentos de o quê? Eficiência. Porque o que mais a matemática interessa é produzir a eficiência nas diversas profissões, porque é o maior benefício que a matemática pode dar à população, à sociedade como um todo. O movimento linear também é um outro ambiente. O que é que tem no movimento linear? A raiva, o ódio, a tristeza, que nós já vimos, né? A felicidade, o que mais? O estresse, foi tudo coisas que nós vimos
E tudo isso pode ser trabalhado pelo movimento linear. O campo elétrico ele é mais apropriado para quê? Para raiva, para ódio, para tristeza, felicidade, estresse e vivências. Isso tudo já fomos trabalhado, mas aqui nós podemos realizar isso com muita propriedade. O campo elétrico, onde é que temos no campo elétrico? A religiosidade, ideologia, antipatias, ternura, o que mais? Nacionalismo. É dizer, existem coisas aqui que esse fenômeno atualmente está atraindo muita gente e está prejudicando muita gente. Porque a atração dessa religiosidade tem um aspecto financeiro, ou uma carga financeira muito grande. As ideologias eu não preciso nem falar muito. Né? A pessoa é um verdadeiro campo magnético no momento em que ele se reveste da ideologia. As antipatias, isso é importante, e são tudo coisas que causam prejuízos econômicos e prejuízos ao ser humano incomensuráveis, e nós não podemos mexer porque nós não podemos transformar isso, ou não queremos transformar isso em vetores. Veja só, se nós aumentarmos a ternura das pessoas, o quão de qualidade de vida eu posso transformar toda uma sociedade. Já o nacionalismo, eu posso reconhecer como quase negativo, porque até agora nós conhecíamos isso como positivo. Mas pela evolução que está surgindo com o nacionalismo nas épocas atuais, é preciso ficar com a orelha em pé sobre a questão do nacionalismo. Se for junto com ideologia, mata o nacionalismo que nós conhecemos desde criança, do tempo do hino nacional, da bandeira brasileira, da seleção brasileira de futebol. Doutrina é outro aspecto importante que nós devemos apreciar em todo o nosso contexto. Mas para que se preste, os caminhos da matemática conhecida chega a uma questão inaplicável à novel realidade que nós temos que trabalhar, com uma questão lá que nós vimos de ternura, ódio, raiva, e isso está influenciando muito a sociedade nos tempos de hoje. Não há como usar as métricas euclidianas e tampouco a mecânica newtoniana no universo quântico e no universo de questões que nós temos hoje aqui. É notória e essencial a dependência não só da física, né, da evolução da matemática. Né? Sem a evolução da matemática, nós jamais vamos favorecer uma ideia, um novo contexto. A historicidade da matemática transcendental já começa com Leibniz, Paipo, Euler, Lagrange, Legendre, o Gauss, o Abel, Jacob. São todas pessoas que já pensaram, né? O Évariste Galois, o Leo Königsberg. Esse daqui trabalhou uma questão histórica importante por volta de 1600 até 1910, 1915, por aí. Ele dá um relato geral da evolução desse sentido. Mas perpassa Lee, Klein, Planck, Einstein, Bohr, Feynman e, por último, o Hawking. Né? Qual é o contexto da matemática transcendental? É, em especial, as questões filosóficas dos matemáticos, no sentido de produzir ferramentas apropriadas para trabalhar contextos exclusivamente abstratos. Né? E esse empenho vai nos levar a um ponto de encontro
da vertente imanente com a transcendental. Por isso, é importante as qualidades atempora e adimensional, ou seja, sem tempo e sem dimensão, que é o sentido que nós damos a esses dois termos. Né? A matemática transcendental possibilita matemática e filósofos o manejo matemático de elementos e conteúdos abstratos no ambiente da matemática, onde nós vamos ter aplicações. As aplicações nós podemos ter principalmente na educação, o sistema de ensino finlandês, singapurense, coreano, ou decoreba. Isso tem que ser analisado como vetores, e através dessa análise de vetores, nós vamos chegar a conclusões de qual desse sistema pode ser mais eficiente. Mesma coisa é o sistema de avaliação, a eficiência professor-aluno, o ensino, da especialização. Desculpe se eu estou passando muito rápido, mas é por causa do tempo. Né? A medicina, esse daí é um campo vastíssimo. Vocês já imaginaram, ou, talvez não possa imaginar, só um médico pode imaginar. Você objetivar a cefaleia, que é a dor de cabeça, é quase impossível. A matemática é que tem que contribuir para isso, para fazer com que a cefaleia seja contextualizada. A esquizofrenia, a neurose. Depois, o direito, circunstâncias agravantes e atenuantes, que para o crime é fundamental, e é tudo feito de forma subjetiva pelo juiz. O juiz não consegue objetivar as circunstâncias que vão pesar mais na pena, e as circunstâncias que vão atenuar a pena. Né? Isso nós chamamos de dosimetria. A indenização por dano moral é no olhômetro. O STJ verificou que o dano moral, que o material a gente pode verificar, mas o dano moral, por morte, o STJ disse que é até 400 mil reais. Será que a vida vale só 400 mil reais? Não é assim. E se for um Bill Gates que matou, que é um dos bilionários mais famosos do mundo, né? Será que ele vai pagar só 400 mil reais por dano mortal por ter, supostamente, matado uma pessoa? Sentenças, fundamental para a sociedade, que as sentenças possam ser objetivadas e que elas tenham equivalência em todo o território nacional. O próprio processo judicial pode sofrer uma melhoria extraordinária. Psicologia, os distúrbios, a eficiência terapêutica, o psicodiagnóstico, as entrevistas, pareceres e laudos, são coisas do dia a dia do psicólogo, e tudo isso pode sofrer eficiência caso a matemática se preocupe com isso. Né? Nós temos também o quê? Na economia. Várias são as questões econômicas que podem sofrer grandes problemáticas, né? O plano econômico, a questão da globalização, o consumo, a exclusão social, a economia popular. No Brasil, nós não conhecemos só nada de economia popular. É tudo no olhômetro. O povo não pode manter uma economia, pelo contrário, são pela propaganda forçado a ter cartõezinhos em tudo que for de supermercado e comprar tudo fiado, e ficar com dívidas para os netos. A política, aqui só essa figura já diz isso, ou já diz tudo. Né? A política falta eficiência em tudo, na gestão pública, nos planos de governo, nas políticas públicas, que é extremamente importante, nas eleições. O eleitor elege sempre um político errado, nunca põe um político honesto no Congresso e espera que o Congresso Nacional e a política nacional seja uma política correta e que atenda aos anseios da população. Eu espero que vocês ganhem uma nova visão da matemática
e que esta aula possa trazer uma inovação no trabalho de vocês, por isso eu agradeço a vocês. Muito obrigado, e vamos fazer uma pausa de